Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Viver Melhor. E hoje eu, Ivana, juntamente com o Laércio, recebemos aqui o nosso convidado, o Dr. Vitor Hugo Natigal. 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 Ele é atual presidente da OAB, procurador do município de Foz do Iguaçu e também professor de Direito na Unifoz. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. É um grande prazer em recebê-lo. E eu quero começar perguntando um pouco sobre a sua trajetória até chegar à Procuradoria. Eu sei que tem uns fatores bem interessantes que eu gostaria de ouvir do doutor, a sua história. Ah, sim. O Direito não foi meu primeiro curso superior. Na verdade, o Direito foi uma guinada na minha vida, porque eu fiz segundo grau técnico em agropecuária. Eu sou formado e gostaria até de ter seguido nessa profissão como veterinário, enfim, mas não deu. E eu fiz 3 anos de Ciências Econômicas na FECIVEL, em Cascavel, na época. Depois vim para Foz do Iguaçu, estudei aqui na época ainda na Facisa. E quando surgiu o curso de Direito, eu imaginei que então era ali a minha oportunidade e acabei me encontrando. Eu não me vejo fazendo outra coisa, gosto muito. E uma das dificuldades na época quando eu estudava Direito era a questão do estágio. Nós não tínhamos campo de estágio, nós não tínhamos, porque eu fui da primeira turma do curso da Unifoz de Direito. Então, tudo era novo, tudo era novidade, o curso em si também estava desbravando um caminho aí. E o único lugar que na época abriu o campo de estágio foi a Prefeitura de Foz. E eu consegui, então, uma vaga ali para estagiar. Fui estagiário com a doutora Aurora Zílio, que era a coordenadora responsável pelo Núcleo de Assistência Judiciária na época, do governo Sames da Silva. Isso foi. Foi em 97 para 98, se eu não me engano. E o que é interessante, assim, até pitoresco, na verdade, que foi com ela, e ela já era uma advogada experiente e também tinha muita paciência conosco e muita dedicação ao trabalho dela. Ela nos conduziu e sempre nos atendeu com muita atenção, todos os estagiários. Eu tenho vários colegas que foram estagiários dela também. Mas menos de 3 anos depois, já formado, eu fiz concurso para o município de Foz do Iguaçu, fui empossado no cargo de procurador, eu virei colega dela. E passado algum tempo, pelas rodas da vida aí, eu acabei sendo chefe dela. E eu fui chefe dela, vamos dizer assim, encarregado responsável pelo setor em que ela estava lotada, né? E eu sempre brincava com ela, ainda bem que você me tratou bem, porque né? Hoje senão ia puxar a orelha. Teria a vingança, mas não, ela foi muito, assim, foi uma pessoa muito importante na construção da minha advocacia, do meu conhecimento em direito. Que legal, né? E eu sempre brinco, né, que você tem que tratar bem o seu estagiário, né? Porque um dia ele vai ser o seu chefe. E foi bem rápido, né, doutor? Foi muito rápido. Rápido, a sua trajetória ali. Então, uma coisa que você pode ter certeza é que o mundo dá voltas, o mundo é redondo. Você então, não sabe o dia de amanhã, você né? Você nunca sabe se você está aqui, então, né? Bem, tem que ser... Eu queria também perguntar, de repente o pessoal que está nos assistindo, ele não sabe quais são as principais funções e responsabilidades de um procurador do município. O que ele faz exatamente? O procurador ele é um advogado público. Sim. Nós somos advogados de um só cliente, que é o município. Sim. Então, o que acontece? Nós atendemos os órgãos públicos, os gestores públicos. Quando o gestor público tem dúvida a respeito se uma determinada ação é legal ou não, pede parecer à Procuradoria. Então, nós damos parecer, nós nos pronunciamos em casos concretos, dando orientação ao gestor para que ele tome determinadas medidas ou não. Essa é uma das funções. Outra função do procurador é atuar no contencioso, então nos processos, defendendo o município nas ações que o município é réu ou patrocinando as ações em que o município é autor.
Então, por exemplo, quando tem temporal, aí cai árvore em cima do carro do contribuinte, do cidadão, aí ele entra com ação contra o município, requerendo danos. Todas as ações também das indiretas, como hospital, outros órgãos aí, Foz Trans menos, mas Foz Habita, Fundação Cultural agora também menos, outros órgãos municipais que foram descentralizados também, por vezes o município é convocado a atuar e nós atuamos na defesa dos interesses do município. E também atuamos na área previdenciária, por vezes suprindo deficiências de procuradores no Fosprev e tudo. E no meu caso também já atuei, inclusive estou acabando agora um período nesta semana. Antes de ontem terminei o segundo período de designação na Câmara Municipal. Então eu já estive lá na Câmara Municipal em 2011, 2012 e agora, por uma contingência de doença de colega, eu acabei sendo designado novamente para poder suprir uma falta de consultoria jurídica. Então a gente faz esse atendimento dos órgãos municipais, como advogado, como consultor, enfim, e também fazemos outras atribuições, por vezes somos convocados para atuar como gestores ou conduzir processos disciplinares também de servidores, então é uma atribuição bastante ampla. Quando eu entrei, por exemplo, no meu caso, só para ter uma ideia, a minha primeira chefe dentro do município era uma procuradora também, a doutora Maria Letícia Abate Fiala. Ela foi a minha chefe. Ela era secretária municipal de negócios jurídicos e ela foi a minha chefe. E eu passei então por PROCON, por exemplo, eu já passei por Procuradoria Patrimonial, eu já passei por Procuradoria Trabalhista, já atualmente estou na Procuradoria Fazendária. Então, tem colegas que trabalham dando parecer em licitação. Eu digo assim, 100% do orçamento do município passa na mesa da Procuradoria. 50% na folha, ou seja, os procuradores de gestão de pessoas e recursos humanos têm uma atuação sobre o nosso pessoal, sobre os recursos humanos. Metade da folha do município está ali. E a outra metade está em compras e serviços que passa pela Procuradoria Patrimonial daí na divisão de licitações. Então, todo o orçamento do município, em algum momento, ele passa pela nossa mesa e você vê, apesar de sermos poucos, 16 procuradores, a importância que tem o trabalho e também a responsabilidade. Exatamente. Porque cada parecer que damos, nós nos responsabilizamos pessoalmente. E é isso que é interessante até a gente pontuar, como que a própria população de Foz do Iguaçu, ela carece desse trabalho também da Procuradoria, né? Porque é igual o doutor falou, tudo passa na mão dali de vocês, né? Sim. Só para citar um caso que está acontecendo agora, que é o projeto de lei pela extinção do Hospital Municipal, da Fundação Municipal de Saúde, e pela criação da Autarquia Municipal. Então, isso é um cenário, um panorama, uma lei que foi debatida e construída, claro, pela gestão, administrativamente, verificando todas as possibilidades, mas necessariamente tem que ter um parecer favorável da Procuradoria. Exato. E também na Câmara Municipal teve que ter parecer favorável para que pudesse tornar apto ao processamento, apto à votação. Então, tudo isso, dependendo da compreensão e da participação do procurador, pode andar ou pode parar. Depende da dedicação dele ao trabalho. Então, veja, o município funcionando bem é uma procuradoria bem aparelhada, bem preparada, bem organizada, que vai dar um resultado, assim, é perceptível o resultado. E doutor, quando muda a gestão, muda o prefeito, como que é esse trabalho em conjunto? Porque assim, vocês estão ali para fiscalizar, né? Tem muito gestor cabeça fechada em relação a isso? Existe muita divergência? Ou uma boa conversa consegue resolver tudo isso? Tem gestor que ele dá mais importância, valoriza mais a procuradoria, outros menos. É de cada um. Então, o que acontece? Nós temos uma atuação técnica. Pode ser que algum gestor tenha uma compreensão equivocada? Pode ser.
ultimamente não tem ocorrido. Mas já teve. De gestor não compreender o trabalho, porque o nosso trabalho também ele é de censura. Ele é de censura de atos que eventualmente venham causar dano ou que estejam em desconformidade à lei. Nós damos parecer. Por vezes nós fazemos comunicações também a órgãos fiscalizatórios, como o Ministério Público, como o Tribunal de Contas, também fazemos. Faz parte do nosso trabalho. E é proteção para o próprio gestor também. E é proteção para ele. Então você pode olhar para trás nos gestores municipais e ver quem teve mais problema jurídico, quem teve menos problema jurídico. Quem teve mais problema jurídico certamente desconsiderou mais a Procuradoria-Geral do município. E quem teve menos problema jurídico foi quem se acercou mais à Procuradoria-Geral do município. Porque nada impede o gestor, e aliás seria até saudável, ter próximo a si, por exemplo, o meu chefe, que é o Procurador-Geral, que vai fazer uma ponte, que vai fazer já uma orientação prévia, um encaminhamento, enfim, e ele faz realmente isso. E depois encaminha para o corpo técnico, digamos assim, dos procuradores concursados, todas as causas que demandar a participação do jurídico. É um trabalho excepcional, né? Sim. Agora, doutor, falando sobre outro cargo, né? A presidência da OAB, da subseção de Foz do Iguaçu, né? Então, assim, primeira pergunta, eu gostaria de saber quantos advogados existem em nosso município, em Santa Terezinha, que ele abrange até Santa Terezinha, né? Sim. E assim, você vem de uma campanha que você conseguiu quebrar uma barreira, com uma diferença de 1 voto. O que você tem a dizer sobre isso? Eu considero que o resultado da eleição foi fantástico. Não poderia ter sido melhor. Para que nós, advogados, compreendêssemos 2 coisas. A importância do grupo e a importância de cada um. Então, a partir do momento em que o grupo fez uma opção por uma proposta, é uma sinalização do que nós queremos. E a partir do momento em que um voto fez toda a diferença entre uma proposta e outra proposta, cada advogado viu que poderia ter sido ele a pessoa que deu um resultado diferente para a eleição. Então isso trouxe um sentimento de pertencimento, um sentimento de importância e um sentimento de avivamento de participação de ordem. Por quê? Nós não fizemos um registro de chapa, nem uma campanha para denegrir, nem para desconstruir nada. Porque isso seria um absurdo, porque é o nosso órgão de classe. Nós fizemos uma campanha, uma chapa propositiva, ou seja, de propostas. Tanto é que Vanessa e eu e os outros diretores, nós fizemos um santinho, por assim dizer, né? Com as nossas 5 propostas de gestão, que era mais transparência, mais inclusão, mais participação, mais compliance. E fomos visitando os advogados, advogado a advogado, e apresentando a proposta, conversando com ele. E nós, assim, a não eleição é a regra do jogo. Já perceberam isso? Então, todo candidato, que entra numa eleição, a regra é não se eleger. E a exceção é ser eleito. Então, óbvio que nós não tínhamos patrimônio eleitoral nenhum. A situação tinha um patrimônio eleitoral gigante, e tem ainda, obviamente, de todos os ex-presidentes, de muitos grandes escritórios de advocacia dos ex-presidentes, todos eles dando apoio, sufragando a proposta pela continuidade. Está ótimo, é direito de cada um e é função de todos o debate. O que nós propusemos, na verdade? Que a OAB fosse debatida, conversada. Porque a advocacia é o celeiro de políticos, de gestores, de pessoas que são líderes na sociedade, pessoas que exercem um protagonismo muito grande. E a partir do momento que nós estamos olhando para o nosso órgão de classe e vendo que não há nenhuma proposta outra a ser considerada numa eleição de ordem, que é realizada a cada 3 anos, eu e outras pessoas consideramos que seria uma espécie de falência da advocacia. Por que isso está acontecendo? Por que a gente não tem uma outra possibilidade de discussão? Então, assim, propostas. Qual seria a proposta? É bom? Não é bom?
concordo, não concordo, enfim. E aí foi esse o trabalho que nós fizemos. Nós fizemos um trabalho de visita, de divulgação junto aos advogados, de caminhar pela construção de uma proposta. E é óbvio que a gente, no fundo, tínhamos uma esperança assim de sermos eleitos. Só que por todos os lugares onde nós íamos, até tinham alguns colegas que já mais tradicionais diziam que a gente não iria conseguir, enfim, mas a gente, como eu falei, a gente fez uma construção por um debate, Sim. por uma ideia. E eu acho que quando chega o momento da ideia, Sim. ela vai se concretizar. Não é Vitor, não é Vanessa, não é Ana, não é Thaís, não é Fábio, não é fulano Beltrano. É uma ideia que é para todos, né? É uma ideia que chegou o momento. E você não pode impedir a chegada do verão. Então você pode fazer várias coisas, você pode até, enfim, mas quando o caminho está maduro, ela vai acontecer. Sim. E aconteceu. Tanto é que foi assim bonito para nós, porque nós nos realizamos muito pela possibilidade de servir a advocacia. Sim. A partir do momento que você senta naquela cadeira da presidência e vê que você tem um número de quase 2.300 profissionais, todos de nível superior, Sim. a esmagadora maioria pós-graduados, mestres, doutores, São líderes, né? pós-doutores, professores universitários, advogados assim da maior representatividade. Temos no nosso quadro ex-deputados, ex-prefeitos, uma série de atores políticos líderes do segmento ou da comunidade. Você se dá conta da importância que é a advocacia, da força que nós temos. E você só sente realmente a força que a OAB tem a partir do momento que você está investido da condição de dirigente de ordem, em que você tem a possibilidade de participar, de contribuir. Então, nós propusemos uma contribuição qualificada à OAB, o que é uma expansão da OAB. Vamos nos expandir mais, vamos aparecer mais, nós temos que aparecer mais. Para o quê? Para a sociedade de Foz do Iguaçu ver quem é advocacia. Para o empresário de Foz do Iguaçu saber que se ele precisa de um advogado trabalhista, tributarista, criminalista, o que ele precisar, ele tem em Foz do Iguaçu. Nós temos uma advocacia altamente especializada, correta, competente e dedicada à causa. Sim. Então, nós buscamos não só isso, mas também meios de qualificar a advocacia. Cursos, aperfeiçoamentos, formações, rodas de conversa, integrações maiores entre os órgãos prestadores de serviços públicos, como a Polícia, Receita Federal, Jurisdição, Ministério Público, Câmara de Vereadores, município. Tudo isto nós buscamos trazer, porque toda a atuação do advogado é em balcão público praticamente, do fórum, da delegacia de polícia, da Receita Federal, do município, do cartório. Mexe com todas as áreas. Mexe com todas essas áreas públicas que são prestadores de serviços públicos. Então, fora isso, nós também nos preocupamos muito com as prerrogativas e, infelizmente, isso é um motivo de preocupação grande nosso. Eu estou vendo com muita preocupação os advogados serem incluídos cada vez mais, terem o nome pessoal incluído em operações policiais, não por culpa dele, simplesmente, às vezes, para dar um aspecto mais grave a uma situação criminosa. Porque assim, onde é que o advogado atua? Para o necessitado de orientação jurídica, para o necessitado de assistência judiciária. Ali nós atuamos. Então, o advogado atua para aquele que está em desconformidade à lei. Amanhã nós teremos um júri aqui emblemático de repercussão nacional e internacional, em que um agente público federal acabou trocando tiros com o servidor público municipal e o servidor público municipal veio a óbito. Exato. O que acontece? Há um sentimento, por vezes, de vingança ou até
de pensamento de que esse agressor não poderia ter uma defesa ou ter um advogado que viesse em seu socorro para discutir eventualmente o direito. Agora, se não houvesse um advogado ali, seria uma vingança. E nós já abandonamos essa fase da sociedade vingativa. Nós já estamos numa sociedade em que ela tem que ser retributiva. Mas a retributiva dentro de um critério legal. Então o advogado está ali na defesa daquela pessoa que, obviamente, é culpada por um crime, mas para velar que os seus direitos sejam respeitados. Ele não vai defender o crime em si, mas sim o devido processo legal para que o mecanismo de justiça funcione adequadamente, para que quando eu, você ou qualquer outro que não seja culpado, que seja inocente, esse mecanismo de justiça funcione e te absolva. Então nós, advocacia, o último escudo entre o arbítrio do Estado e o cidadão. Seja quando você recebe uma notificação da Receita Federal, fazendo uma cobrança que você não deve, seja quando você recebe uma multa de trânsito de uma infração que você não cometeu. Então, para tudo isto, por quê? A gente sabe que erros acontecem. Sim. Erros judiciários acontecem, erros administrativos acontecem. E está ali a advocacia para, 1, fazer o sistema funcionar. 2, aperfeiçoar esse sistema. E 3, buscar uma aplicação justa, adequada e condizente com o fato. Não para defender nenhum ilícito. Então, as prerrogativas, como eu estava falando, eu fiz na semana retrasada 5 representações à OAB Paraná sobre notícias que me chegaram de advogados incluídos em operações criminais. Por quê? Simplesmente para poder dar um ar de maior gravidade numa operação criminal. Eu não posso jamais concordar com isso, e nós estamos atuando firmemente, assim como a OAB Paraná, para combater isso. Então, eu tenho agora, na semana que vem, um desagravo para cumprir também por ofensa à advogada no exercício profissional da advocacia. Então, este é um direito caro para nós, porque é um direito da cidadania. Já pensou se o advogado tem medo da autoridade policial, se o advogado tem medo da autoridade administrativa, se o advogado tem medo da autoridade fiscal? Nunca vai fazer o seu trabalho. Nunca faremos o nosso trabalho. E quando eu for contratar um advogado, eu não tenho a certeza que esse advogado tem o poder suficiente para estabelecer um tratamento igual com o promotor, com o juiz, com o delegado, enfim. Até porque é tudo igual. Exatamente. Não tem diferença Não nenhuma existe entre eles. hierarquia. E eu digo mais, além de não existir hierarquia, o único ator indispensável à consecução de justiça é o advogado. Está no artigo 133 da Constituição Federal. O único. Não fala lá juiz, nem delegado de polícia, nem nenhum outro. O único advogado. Porque é ele que vai fazer a defesa, o exercício, fazer a contribuição ao sistema democrático. Então está ali a máquina pública do mecanismo judiciário, o mecanismo cartorial, o mecanismo policial. Ele funciona muitas vezes por automático, por estagiário, por funcionário que obedece comando e não faz análise crítica da sua própria atuação. O advogado está ali para quebrar essa atuação, por vezes automática e por vezes massacrante da máquina. E o que você acha que está acontecendo assim, doutor? Porque hoje com as mídias sociais você tem mais acesso ao que está acontecendo. Por exemplo, os juízes que estão dando piti numa audiência, sendo mal educados, desacatando testemunhas. O que você acha que está acontecendo? O que a OAB está fazendo em relação a isso? Porque está demais, juízes, porque assim, é para ele estar num nível acima, né? Não acima da pessoa, mas a estrutura que ele tem ali, ele tem que, no mínimo, ser educado. Isso, em algumas situações, não está acontecendo. Meu caro Lárcio, vou te falar uma coisa. Lamentavelmente, em maior ou menor grau, isso sempre aconteceu. Só que hoje está mais visto, né? Por causa das mídias sociais. Pronto. Estão expondo mais. Juiz é um ser humano. Ele acorda de manhã, ele Ninguém às sabe vezes o que está brigado acontece. com a mulher, ou ele vai sair, ele enrosca o carro na garagem e já chega brabo para trabalhar.
cachorro está doente, o familiar está doente, ou seja, ele tem as mesmas... É um ser humano, né? Isso, as mesmas afecções do que todos nós. Todos nós somos iguais nesse aspecto. Claro, ele é um servidor público muito bem pago, mas que também trabalha barbaramente. Muito. Então, eu vejo, por exemplo, onde eu trabalho, porque assim, o maior cliente da justiça é o poder público. Em Foz, é o município, a União e o Estado, são os maiores clientes da justiça. Eles chegam, o juiz chega na mesa dele, tem 100 e poucas ações novas todos os dias, e ele não vai poder dizer, olha, eu quero 20, eu quero 10, eu quero 15. Diferente do advogado, que ele pode chegar e dispensar o cliente e falar, olha, não posso lhe atender. E ele não pode falar qualquer coisa também. Exatamente. Então, para ele manter um trabalho qualificado, em alto nível, é bem exigente. Exigente. É desgastante. Então, desgastante. Né, o que acontece? Hoje, com a facilidade disso aqui, ó, então, qualquer briga na rua, daqui a pouco está na rede social. Sim. Briga de marido e mulher, vizinho, gravação, está na rede social. O Código de Processo Civil nos permite gravar a audiência. Eu posso colocar meu celular na audiência, botar para gravar, porque, em princípio, é um ato público. Mas aí, o que acontece? Tem vezes que há... E assim... Você acha que existe provocação só para gravar? Eu ia te falar isso. Às vezes, às vezes o que eu vejo, lamentavelmente, é de alguém que busca uma provocação. Às vezes. Porque notícias boas, você sabe que elas são mais emperradas, andam menos e tal. Sim. Agora, quando é treta, aí logo viraliza. Né? A notícia enfim, que bomba sempre é ruim, né? sempre é ruim. Então, às vezes, tem pessoas que buscam isso. Então, por outro lado, também, o que eu estou vendo hoje, o que a gente está vendo, são muitos juízes abandonando a magistratura. Por quê? A advocacia, e isso é uma coisa que aqui em Foz a gente buscou sempre, nós tivemos cursos no primeiro ano, tivemos no segundo ano e agora no terceiro ano virou um programa da subseção, advocacia empreendedora. O advogado ele é empreendedor, ele tem um horizonte amplo de atuação. Sim. Ele pode se dedicar a muitas e várias coisas ao mesmo tempo. Eu digo até que assim, o advogado ele tem acesso a todo tipo de negócio. Pronto. Sim. Ele tem uma possibilidade ampla. E ele é um profissional liberal por excelência e ele pode, a partir disso, estabelecer toda uma rede de trabalho, enfim, desde que lícito, obviamente, né? Ele pode atuar em vários setores desses. E o que acontece? E com todo respeito, os juízes promotores eles podem ser somente isso. Exatamente. Então, há uma limitação muito grande. Então, há uma limitação para o que o juiz pode externar nas redes sociais, não pode dar opinião sobre o processo que está sob julgamento, ou que pode vir a ser seu para julgamento, o Ministério Público também, enfim. E o que acontece? Tem muitos juízes que estão vendo, e aí é um erro nosso, um pecado da advocacia que não está ocupando esse espaço, eles estão abandonando a magistratura para ensinar você cobrar devedores, ou se defender de execuções, ou aprimorar-se no escritório, como bem atender clientes, como organizar seu escritório, como precificar honorários. Essa advocacia empreendedora, ela está sendo ocupada por juízes, ex-juízes, na verdade, que não tinham essa liberdade quanto membros da magistratura. Não é? Os juízes até pouco tempo atrás podiam dar cursos também, né? Nós temos muitos juízes professores, né? Mas só na faculdade pode ser professor. Mas, por exemplo, um cursinho para passar em concurso não pode mais. Poderia. Hoje pode ainda, ou não? Sim, pode. Estou pegando informação errada. O que acontece, a não ser que eu esteja desatualizado, mas assim, o que acontece é que acaba gerando um conflito. Por quê? Como nós falamos, o volume de trabalho da judicatura é muito grande e daqui a pouco o juiz que está ganhando mais na sua atividade empresarial vai relegar a judicatura a um segundo grau de importância. Porque já é feito toda uma programação em cima de um concurso. Sim. Né? E vai perdendo essas pessoas. Sim. E aí, o que faz? Vai ter que arrumar mais pessoas. Então tem que ser pessoas que vão ter que estar integralmente ali. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que
Bom, em partes é bom e outra é ruim, né? Ruim pro juiz, né? Mas o bom Tem é uma que estabilidade, mas não é só isso, né, doutor? o concurso público tem os seus prós e os seus contras. E eu falo isso como um advogado que já atuei como advogado privado e como procurador na advocacia pública. E até faço menção aqui ao meu amigo Marcelo, que é procurador do Estado, ele sempre fala assim: quando você entra na advocacia pública, você dá adeus a duas coisas, a riqueza e a pobreza. Porque tanto a riqueza quanto a pobreza estão na advocacia privada. Né? Você pode ganhar muito bem ou, por vezes, também se encontrar numa situação econômica difícil. Então, ela te dá um caminho fechado, a advocacia pública, o concurso. Então, paga muito bem? Paga. Mas ele te exige bastante. Exige, né? Isso é uma coisa que muitos... E eu sou professor e tem muita gente que fala assim: eu quero fazer concurso para ficar tranquilo. Então você está enganado. Nunca vai ficar. Porque o volume de trabalho maior. é terrível. É terrível. Muita gente acha que eu vou fazer concurso para juiz, para promotor, para procurador e vou ficar tranquilo. Não. Jamais. É muito trabalho. Sim. E eu falo assim, como procurador do município, mais ainda. Porque o teu chefe sabe onde você mora, sabe teu contato, ele vai atrás de você, ele te aciona qualquer dia, qualquer horário. E até eu acho assim que nós estamos aí para isso, não estou reclamando. Estou falando que não existe moleza. Então o volume de trabalho é muito grande, é diferente, por exemplo, da advocacia privada que eu estava falando. Se eu sou um advogado privado, recebi ou peguei 5 ou 6 causas no mês e acho que isso está suficiente para mim, ou enfim, não quero mais, trabalho, né? Eu escolho. Agora, hoje mesmo entraram 60 e tantos prazos na minha caixa de entrada do município. Eu não posso dizer, mas isso aqui eu vou demorar 14 horas para cumprir, pelo menos, para cumprir 60 e poucos prazos. Vire-se. Então, você acorda 5h30 da manhã, porque acho que na outra encarnação eu fui tirador de leite, porque eu acordo cedo. Aí você começa a trabalhar. Sim. E tem que continuar, você tem que dar conta disso. Então, não adianta chegar ao final do dia e você dizer, mas às 8 horas... Não importa. Você é tarefeiro. Você tem que dar conta daquilo ali. Doutor, pode falar um pouquinho como que é o trabalho das comissões dentro da subseção? Porque em quantas comissões são? Em que ela ajuda a sociedade? Nós temos hoje 25 comissões, Foz do Iguaçu. Então a comissão ela é uma câmara setorial de um assunto específico de direito. Então, por exemplo, nós temos a Comissão de Direito Internacional. Ela atua na área de direito internacional, estudando, participando de congressos, propondo melhorias. Por exemplo, a nossa Comissão de Direito Internacional percebeu que na tabela de honorários da OAB Paraná não tem honorários por atuação nessa área de direito internacional. E fez uma proposta, e eu mandei essa proposta a Curitiba. Então é uma contribuição que esta comissão está fazendo para a advocacia e para a OAB. Nós temos, por exemplo, a Comissão de Direito Tributário, que juntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda, com a CIF, com o Codefos, elaborou uma cartilha para regularização de empresa, para regularização tributária, para compreensão, às vezes, do emaranhado de serviços e documentos que você precisa. Então, são comissões, elas são a alma e o corpo da OAB, na verdade, porque são elas que atuam na sociedade. Nós temos comissão, por exemplo, de direito previdenciário, que ajudou nas reformas previdenciárias que nós tivemos no município. Outros advogados voluntários que às vezes nem fazem parte de uma comissão, mas vêm lá, falam comigo, falam, olha, eu estou disponível para tal e tal coisa, se você precisar de alguém, que vão na Câmara. Ontem mesmo nós tivemos uma audiência pública que tratou sobre melhorias à legislação de autismo, legislação municipal. Aí foi uma pessoa da comissão de pessoa com deficiência e pessoa idosa, foi um representante nosso, especialista no tema, que foi lá e fez uma contribuição para o aperfeiçoamento do debate, para a melhoria da legislação. Então nós fazemos essa contribuição, eu falo nós, comissões da OAB, no sentido de auxiliar, no sentido de melhorar a sociedade na qual nós estamos. Tem comissão que é mais voltada para dentro? Tem comissão que é mais voltada para dentro. Posso dar um exemplo? A Comissão da Advocacia Iniciante, né, que é a famosa CAI, que é mais
para você fazer o network, para você tirar dúvidas, para você... Então, às vezes, outro dia eu estava vendo lá num domingo, uma advogada escreveu assim no grupo: alguém já fez uma adjudicação de um bem numa execução, tal. Aí, imediatamente, o outro advogado falou: sim, eu já fiz. Você tem dúvida? Fale comigo. Uma coisa que, às vezes, você teria que sentar, procurar, estudar e ainda ficar na teoria, alguém já fez na prática e está para te ajudar a você resolver facilmente isso. Então, é um grupo que está ali para ajudar a advocacia iniciante nas suas inseguranças, nas suas dúvidas. Ninguém sabe tudo, ninguém nasce sabendo, e a advocacia ela é extremamente dinâmica, a lei fica mudando o tempo todo. Nós estamos ali para nos ajudarmos. Então, temos... É isso que torna a instituição forte, né? Óbvio. É interessante porque, assim, tem o CODEFOS, tem a CIF. Se a OAB não tivesse um papel, a subseção não tivesse um papel forte, não teria apoio. Veja dessas só, instituições. eu fui até a CODEFOS, inclusive o presidente do CODEFOS atualmente é o Fernando, colega nosso advogado. E nós fizemos proposições lá. Vamos fazer uma modernização da legislação do município. Vamos modernizar essa legislação. Vamos fazer uma lei de liberdade econômica em Foz do Iguaçu. Vamos fazer a criação de uma Câmara Pública de Conciliação. Por que não tem Câmara Pública de Conciliação no município? Como eu falei antes, cai a árvore em cima do carro da pessoa. Às vezes é uma motocicleta. Compensa eu ficar contestando uma ação ou respondendo um processo que vai me custar muito mais? Quanto que isso vai custar? Sendo que eu poderia ter uma Câmara de Conciliação e resolver rápido e facilmente isso. Cada um faz uma pequena concessão, faz um acordo e está resolvido. Olha. Tributos, processos que se arrastam por anos, não acha ninguém, a pessoa não tem bens, enfim. Por que não tem uma Câmara de Conciliação Municipal que vai fazer uma aproximação do devedor? Fala: olha, você tem condição de parcelar? Você não tem? Olha, atualmente temos um desconto assim, desconto assado. Então, essas melhorias para todo o ambiente do município maravilhoso. é uma contribuição nossa que a gente tem que dar. Então, essa é a importância da OAB estar em todos esses lugares. E é uma coisa que não é difícil, né? Se todos quiserem fazer isso, todo o benefício é para todos. Sim. E eu vejo, como eu falei antes, nós temos, por exemplo, temos advogado que me perguntaram, não existe uma lei municipal que regule o funcionamento dos cultos de matriz africana e nem igrejas que não tenham representação fora do município. Então, às vezes, a pessoa sente um chamado e abre uma igreja lá. E ele não tem não pertence a nenhuma congregação, nem nada. Não existia nenhuma lei que regulava a atuação desse tipo de culto, desse tipo de religião. E eu descobri, dentro do nosso corpo jurídico, vamos dizer assim, da advocacia, uma pessoa estudiosa disso. E indiquei para o município, até que já foram feitas, com a colaboração desse advogado, já 2 leis para regulamentar essas questões, o que não existia antes. Como é importante a atuação da OAB. Então, por meio da OAB, nós conseguimos identificar uma pessoa que tem afinidade, que tem estudo, que tem competência, que foi lá, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, junto à Câmara Municipal, participou de comissões de trabalho, debate, como que é assim, como que é em outro lugar, e conseguiu levar à criação de uma lei que acabou resolvendo uma situação que afligia uma série de pessoas. Olha. Então, assim, são coisas assim que nós da OAB estamos para contribuir. Claro, ninguém esquece, ninguém aqui cego de que o advogado precisa trabalhar, precisa ganhar seus honorários, precisa viver da advocacia, mas a nossa contribuição à sociedade é fundamental. Então, nós temos essa dupla mão de tanto trabalharmos, e nesse trabalho é um aperfeiçoamento das instituições também e uma contribuição que nós fazemos. E a contribuição é por meio das comissões. E aí você acaba dando retorno para a sociedade de tudo isso aí. Exatamente. Doutor, ano de política. Uma coisa interessante. Política de ordem ou política política? Eleições, né? Então, por exemplo, a OAB ela é a partidária, mas não é a política. Exatamente. Como que a OAB trata esse ano? Como que é a participação da OAB em relação a isso? Nós temos uma comissão de direito eleitoral.
A OAB, ano passado, apoiou uma iniciativa popular da Diocese e de outros órgãos do Tribunal Regional Eleitoral por um maior alistamento eleitoral de jovens, de regularização de título, para que Foz tivesse um segundo turno eleitoral. Por quê? Nós advogados, consideramos, assim como essas outras forças vivas e o próprio Tribunal Eleitoral, que um segundo turno permitiria um debate melhor, mais qualificado, mais minucioso das propostas para Foz do Iguaçu. Porque assim, eu sou daqui, todos nós somos daqui. Alguns nascidos, outros não, mas somos de Foz do Iguaçu. Sim. Estamos aqui, nossa vida está aqui. Nós queremos que Foz do Iguaçu avance. Por vezes a gente olha outras cidades próximas de nós, Toledo, Cascavel, Medianeira, Santa Terezinha, e ficamos olhando, poxa vida, mas a gente poderia andar melhor, poderíamos ir melhor. Então o que acontece? A participação da OAB neste ano eleitoral com a nossa Comissão de Direito Eleitoral, normalmente nós acompanhamos os debates políticos para verificar a observância às regras eleitorais, a questão de direito de resposta ou não. Nós também damos assessoria, fazemos mini cursos, por assim dizer, para a imprensa, para que não cometa nenhum crime eleitoral, porque as multas elas são pesadas, a justiça eleitoral ela é bastante ágil e ela é mão pesada nesse aspecto, porque às vezes um desequilíbrio eleitoral que acontece num dia você não reverte mais. Às vezes, e eu me lembro, e eu já sou de muito tempo, da época que não existia internet, não existia nada, às vezes na urna eleitoral amanhecia assim forrado de uma imitação no boletim de ocorrência, atribuindo um crime grave, a prática de um crime grave para determinado candidato. Aí você ia votar, você olhava aquilo, nossa, mas isso aqui é um boletim criminal. E era crime de tal coisa, tal coisa. Ou seja, uma influência sobre, ou soltar jornal na véspera da eleição, atribuindo conduta indecorosa ou qualquer coisa. Então, todas essas questões nós trabalhamos, e isso hoje está bastante, vamos dizer assim, um cenário bem complicado por conta da facilidade das redes sociais, Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook e tudo mais. Então, às vezes uma coisa que é jogada, que é disseminada, ela circula rapidamente, você não tem como tirar mais e às vezes pode determinar o resultado de alguma eleição. Então nós também trabalhamos, eu falo OAB, com esclarecimentos às pessoas, nós trabalhamos nas escolas com cidadania, noções de cidadania aos estudantes, a importância de você votar, de você participar politicamente, qual é o reflexo disso na sociedade. Então, basicamente é com essas questões democráticas e civilizatórias que a gente trabalha. Como a importância da OAB e de todas as instituições que trabalham para isso na cidade, né? Porque o crescimento não é somente a OAB que vai conseguir fazer sozinha, óbvio, né? Óbvio. Depende de outros também. Nós fazemos uma pequena contribuição e todos os outros, obviamente, fazem contribuições maiores ou melhores ou diferentes do que nós. Todo mundo tem seu papel. Todo mundo tem seu papel. Importante. Uma coisa que eu e a Ivana estava conversando antes, como é que você faz, doutor? Porque assim, você é procurador do município e presidente da OAB. Quando as duas instituições vai de encontro, como é que você age nesse sentido? A OAB em Foz do Iguaçu não é só o Vitor. No dia em que nós montamos o nosso grupo de trabalho para registrar uma chapa para trabalhar pela advocacia, eu falei para a Vanessa, que era a minha candidata, que é a nossa vice-presidente, eu falei para a Vanessa, a mesma tinta da caneta do presidente é a tinta da caneta do vice-presidente. Que é a doutora Vanessa Picotto. Vanessa Picotto. A mesma tinta da caneta do presidente é do secretário-geral, o Fábio Sombrio. É da secretária-geral adjunta, da Ana. É da tesoureira, Thaís. Todos são OAB. Todos são OAB. Se eventualmente eu perceber ou imaginar que qualquer atuação de ordem institucional venha colidir com a minha condição de procurador do município, obviamente eu não me envolvo com isso. Automaticamente outra pessoa vai representar. Outra pessoa vai representar os interesses institucionais da OAB. Seja a Vanessa, seja a Thaís, seja o Fábio. E nós somos um time por causa disso. E uma grande verdade
que eu vi acontecer na prática é que a soma da diretoria gera uma multiplicação de forças. É uma coisa interessante, porque o conjunto ele é maior do que simplesmente a somatória das pessoas. Os efeitos eles se multiplicam. Sim. Então isso é uma grande verdade, e se a OAB fosse depender só da capacidade de trabalho do Vitor, seria uma derrota total. Então eu como presidente tenho que saber delegar, eu como presidente tenho que saber a contribuição, onde é que estão os valores que venham contribuir para a advocacia. Eu não posso ter melindres com que outros venham a representar a ordem ou que venham a estar presentes em vários lugares, e eu busco, na medida do possível, sempre trazer o maior número de pessoas para dentro da OAB. Então, às vezes, eu entrego carteiras lá e eu conheço as pessoas e eu falo, olha, você tem disponibilidade para nos representar e tal situação? Posso contar com você? E assim, buscar trazer cada vez mais o maior número de advogados para dentro da ordem. Não necessariamente que seja de uma comissão, né? Não necessariamente, porque tem advogados que estão focados em outras questões, em desenvolvimento do escritório, ou dar aulas, enfim, e por vezes não tem o tempo necessário. Mas hoje eu te digo, a maioria das nossas comissões faz reuniões híbridas, ou seja, óbvio que você ir até a sede da OAB, encontrar os seus colegas, fazer esse network, conversar, e é muito bom, e isso dá um ânimo muito grande, mas eventualmente num dia que você não consegue, ou por outras questões está viajando, você pode fazer online. Nós compramos equipamentos na sala das comissões para que isto acontecesse e pudéssemos trazer o maior número possível de pessoas. E uma coisa interessante que eu busquei fazer é termos membros consultores nas comissões. Então, todas as comissões, elas são, claro, primeiramente para o advogado e para a advogada, mas nós temos a figura do membro consultor. Então, todas as comissões, por exemplo, comissões de direitos humanos, por que a gente estaria de costas para uma universidade federal que existe em Foz do Iguaçu, a UNILA? Não tem sentido. Não tem sentido. Seria um pensamento obtuso. Nós fomos à UNILA e trouxemos membros, professores, doutores, como consultores da nossa Comissão de Direitos Humanos. Então, a contribuição que eles aportam, a contribuição do Centro de Direitos Humanos e Memória de Foz do Iguaçu, que ela aporta para a nossa comissão, não tem preço. Então, esse engajamento de todos, e isso é papel, me parece, da presidência. E por isso que eu te digo, não é o Vitor que são todos. Então, a partir do momento que todos se apropriarem da condição de representantes de ordem, porque assim, é você, advogado, que não aceita uma violação de prerrogativas, onde é que você esteja, você é OAB. Você vai chamar, e eu tive antes de ontem, uma chamada de uma advogada, uma situação grave, que eu tive que acionar as nossas prerrogativas, e fomos atrás disso já à noite para tentar resolver uma situação de mau funcionamento de um órgão público. Então, são questões assim que levam, que fortalecem a advocacia. A partir do momento que o advogado foi destratado num cartório e que o presidente vai lá e fala, olha, eu gostaria de saber o que é que está acontecendo. Você foi mal tratada pelo advogado? Não sei. Então eu quero saber, e eu busco explicação, e eu quero saber que a advocacia tenha a deferência e o tratamento adequado que merece ter. Porque aquele advogado não está ali em nome dele próprio, está em nome da sociedade, está em nome do cliente, está em nome de todo um contexto jurídico. Então nós precisamos ter respeito, e isso é dividido, Laércio, somos divididos por todos da diretoria, das comissões, todos os advogados fazem parte disso. E assim, qual que foi como é que eu posso dizer? Algo que você viu pitoresco, assim, nessas... que quebraram as prerrogativas, assim. Qual que foi o pior caso que você viu? O pior caso, infelizmente, foram 2 casos de inclusão de advogadas dentro de organizações criminosas em que elas claramente não pertencem e não integram as organizações criminosas. É óbvio que se alguém está com o celular grampeado, praticando crimes, ele vai ligar
para a pessoa que corta a grama na casa dele, para o mecânico do carro dele, para a pessoa que ele compra ou vai passar o final de semana numa churrascaria, vai falar com a advogada dele. E a partir do momento em que não há uma distinção entre a atuação profissional do advogado e que há uma contaminação da prerrogativa do advogado em atender uma pessoa com a atividade criminosa, isso é altamente preocupante, altamente preocupante. E nós temos aqui em Foz do Iguaçu uma peculiaridade que nenhuma outra subseção no Brasil tem, que é o COADEM. Não sei se vocês sabem, que é o Colégio de Ordens de Advogados do Mercosul. Então, Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul. Nós temos a sede em Brasília, nós temos uma subsede em Foz do Iguaçu, que congrega todos os advogados do Mercosul, todas as ordens, os colégios de advogados do Mercosul, e nós fazemos um encontro todos os anos em fevereiro. Então, nessa nossa gestão, já por 2 vezes tivemos essa reunião, e uma das coisas que tem nos preocupado são legislações que avançam no sentido de tirar as prerrogativas do advogado. Então, a partir do momento em que tem um problema tributário, eu estou eventualmente numa hipótese de sonegação tributária. A partir do momento que eu não posso ir até o meu advogado, confessar essa sonegação tributária e verificar qual é a saída para isso, que é com quem você tem que conversar sobre isso, e que o advogado tem a prerrogativa de não falar disso para mais ninguém. É a mesma coisa de você ir confessar o pecado ao padre e o padre ser convocado pela polícia e falar: olha, você é obrigado a dizer o que você ouviu no sigilo da confissão. O que acontece? Tem legislações avançando para buscar criminalizar a advocacia. Isso me preocupa muito, no seguinte sentido, que é um sofisma absurdo. Ora, se a pessoa é criminosa, às vezes o dinheiro que ele tem provém de atividade ilícita. Então, os honorários que ele paga para o advogado é dinheiro sujo. Não. E o advogado, a partir daí, fica obrigado a denunciar o cliente, dizendo: olha, eu cobrei XYZ de honorários, ele veio e me pagou em dinheiro, e o advogado fica obrigado a comunicar à Receita Federal que o cliente veio e pagou em dinheiro. Ou seja, então o advogado vai ter que devolver o dinheiro? Por quê? Mas veja, você percebe aonde porque se não houver um freio ao Estado, toda a legislação é no sentido de te proteger do Estado. Porque se não houver um freio, o Estado vem e te atropela. Sim. Ele vem e atropela com peso. Com peso, ele te desmonta. Então a advocacia está ali justamente para evitar isso. Só que a partir do momento, e isso você me perguntou, qual é o caso mais grave? Um dos casos mais graves, que é objeto de minha preocupação todos os dias, que é objeto da minha conversa assim, várias vezes com a nossa diretora responsável pelas prerrogativas em âmbito estadual, excelente advogada, excelente defensora de prerrogativas, doutora Marion, sobre a criminalização da atividade de advocacia. E eu não vou longe. Eu tive um caso de um colega procurador que respondeu ação criminal e de improbidade por desempenhar o trabalho dele. Por quê? Entendimento enviesado de órgão acusatório. O que ele faz? Vem o gestor. Qual que é uma função do procurador que eu disse antes? É fazer um aconselhamento jurídico do gestor. Sim. O gestor: olha, eu quero contratar um cantor para um show assim assado. E o gestor está no grampo de interceptação telefônica. Liga para o procurador. O procurador fala: assim não vai dar certo porque tem problema, o Tribunal de Contas não permite. Mas como é que eu faço? Você tem que fazer assim assado. Aí a interpretação do órgão fiscalizatório: o procurador ensinou uma forma de burlar a lei. Não, o procurador justamente disse como é que você cumpre a lei. Cumpre a lei. Percebe o risco que é? Então veja, o advogado tem essa função. E o advogado tem uma função, por vezes, igual à justiça, contra-majoritária. Não importa, não estamos aqui para agradar ninguém, mas a gente está precisando fazer defesa, exercer plenamente a defesa.
Nem que para isso a gente contrarie a opinião comum, o senso comum, enfim. A gente não pode se preocupar com isso. Isso aí é uma coisa que a gente vê em alguns casos na parte criminal, né? O advogado está defendendo ali uma pessoa que agrediu ou assassinou outra pessoa e ela ficar brava com o advogado. Só que ele está cumprindo o papel dele porque todos têm o direito à defesa. Sim. Foi o que eu falei antes. Às vezes, eu tenho parentes assim que são mais simples, às vezes, de compreensão. E quando eu me graduei em Direito, eles falaram assim, agora você vai defender bandido. Não, então, veja. Defender Só que quando precisa de você, o meu advogado... Pois é. Aí que está. Como eu disse, nós defendemos que o mecanismo de justiça funcione. Exato. Que não haja uma vingança sobre a pessoa que cometeu um ilícito. Que haja uma proporcionalidade, uma razoabilidade, uma legalidade. Para que cumpra, né? Para que no dia que algum inocente vier a ser acusado, o sistema funcione e o inocente seja reconhecido como inocente. Então nós atuamos. É óbvio que existem crimes e eu já vi o escritório em que eu trabalhava recusar clientes, vou dar um exemplo, acusados de pedofilia porque nos repugnava extremamente a situação. Não conseguimos atender a pessoa, porque quando cientes do fato nós declinamos do patrocínio. Agora, você vai dizer que a pessoa não tem direito a ter um julgamento justo? Não tem. Porque eu sei que por vezes, e nós vivemos até numa sociedade que hoje, às vezes, como é que eu vou dizer? Comemora o CPF cancelado, comemora uma vingança. Mas veja, as conquistas que nós chegamos, nós não podemos voltar ao estado de barbárie. Então nós já abandonamos as penas cruéis e não faz muito tempo. Eu falo de Tiradentes. Tiradentes foi enforcado, esquartejado, o corpo distribuído, a casa derrubada, o nome proscrito. Então veja, era uma sanção de corpo e alma e ainda vexatória. Nós já abandonamos essas aflitivas corporais mais graves, então nós estamos numa construção de uma sociedade menos bárbara. Claro que muito crime, muita situação nos repugna. Claro que a lei por vezes é muito branda. Claro que há espaço para melhoria de muita coisa. Mas se você for fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, o que me diferencia? O que me diferencia? E onde chegaremos, né? Exatamente. Onde chegaremos? Então, eu estou autorizado a fazer justiça com as próprias mãos? Como que funciona isso? Isso não é proibido, mas se você cometer, existem as sanções. Sim. Então, assim, não te dá o direito de fazer isso. Doutor, falando sobre as prerrogativas, né, até que os abusos e tudo mais. E existe como é que eu posso dizer? Existe um órgão, né, econômico, a OCDE, que ela acha que o exame da ordem não é bom, né? E também o advogado não poder ajuizar causas em outros... O advogado pode, até 5 causas, se não me engano. Fora do estado da inscrição. Isso. Para ela não vê isso com bons olhos, né? O que você pode falar sobre isso? Posso te responder com uma pergunta? Pode. Você entraria num avião para voar daqui para a Europa, um piloto que não fez uma prova de suficiência em pilotagem? Obviamente que não. Não. Você entregaria a tua liberdade, a tua vida, o teu patrimônio para alguém que não tem um mínimo de demonstração de suficiência na profissão? Não. Então, assim, nós não podemos aplicar lógicas econômicas a campo profissional. Eu sou pela liberdade econômica, pela livre iniciativa, não gosto do controle exagerado do Estado, mas existem
controles mínimos. Então tem que existir um controle mínimo de exame de ordem para poder habilitar um advogado. E eu digo assim, não é difícil. Basta você fazer o exame e ser aprovado. Você concorre consigo mesmo, com ninguém mais. E você ter limite de causas fora do teu estado é uma segurança. É uma segurança quando eu vou precisar do advogado, eu sei que a OAB deu uma chancela aprovatória, eu sei que a OAB pode punir esse advogado por um eventual mal feito, eu sei onde que eu posso me socorrer. Agora pense, se não houvesse a OAB, não houvesse regulação e tal, você reclamaria para quem? Porque eu quero, quando eu sentar dentro do avião e aquele piloto for botar aquele aparelho no ar e pilotar, eu quero chegar vivo ao final. Sim. Eu quero alguém que seja competente, que tenha estudado, que tenha sido aprovado, que faça atualizações constantes. Eu não quero alguém que sente lá no manche do avião e diga, eu tenho uma boa opinião de como é pilotar um avião. Você quer isso? Não. Eu quero alguém que saiba o que está fazendo. Exatamente. Então, por quê? De boas opiniões, a internet está cheia. Sim. Jesus do céu. Tem bastante jogador de videogame aí. Mas olha, palestrinha e pessoa de resenha é o que mais tem. Então, às vezes, você vê pessoas que não têm a pele em risco, têm soluções fáceis, têm soluções mirabolantes para problemas difíceis. Isso não existe. Então, nós precisa existir para controle mínimo, para regulação mínima. E outras profissões veem também com bons olhos a atuação dessas provas de suficiência e ainda precisamos. Pode ser que um dia não precisemos mais. Até pelo fato de que a OAB não pode impedir a abertura de novos cursos de direito. Então o Brasil tem mais faculdades de direito que o resto do mundo somado. São quantos advogados no Brasil hoje? 1,5 milhão, 1.624.000, se eu não me engano. Advogados, assim, bacharéis ou advogados? Não, advogados com carteira. A bacharel, então... Bacharel, se imagina quantos tem. Sim, mas não é problema ser... Eu acho que até é um avanço civilizatório grande você estudar direito. Porque te dá, no mundo complexo que nós vivemos, e eu digo isso como procurador do município, cada vez mais nós procuradores estamos sendo convocados para a gestão. Porque o mundo é muito complicado. Sim. É a lei de licitações que muda, é a lei trabalhista que faz isso, é o tribunal, o STF que vem, que dá uma interpretação totalmente diferente de uma lei que diz claramente tal coisa. Então, quem não está ligado, quem não está antenado nessa questão, nesse emaranhado jurídico, perde muito. E nós, advogados, temos uma vantagem em relação a isso. Então, tem muito advogado que está estudando administração, gestão pública, porque nós estamos sendo demandados nas áreas de gestão. E isso é um fato. O mundo está cada vez mais complexo e cada vez mais dinâmico, mais rápido. É verdade. E o papel do advogado se valoriza cada vez mais. Então, às vezes a pessoa fala, mas está super povoado de advogados. Para o bom advogado, não. Sem esquecer que o sistema até se retroalimenta. Doutor, assim, aproveitando esse gancho, né, do ingresso do novo... quem passou no exame da ordem, advogado, recém-formado, você que trabalha em 3 frentes, assim, OAB, procuradoria e como professor universitário. Como que você vê esse profissional novo que está entrando no mercado? Você sabe que um misto de amor e ódio. Por quê? A advocacia é uma profissão que... não necessariamente você ser um advogado recém-formado te dá qualquer desvantagem em relação a um advogado antigo. Às vezes o fato de você ser recém-formado te dá uma vantagem em relação ao advogado antigo. Por quê? O nosso processo é eletrônico. O advogado mais novo ele tem uma afinidade maior com a tecnologia e os meios eletrônicos. O advogado recém-formado ele está com a matéria fresca, ele está com a lei atualizada. Tudo atualizado. Tudo atualizado. Não foi como eu que estudei lá no Buzaide, lá no comercial, lá no não sei o que, no CPC italiano. Não é nada disso. E tive que vir remando e me atualizando e lendo. Enfim, entende isso? Eu lembro quando protocolava o processo, que eu fui estagiário, tinha 17 anos. A gente protocolava ali onde é o PROCON. Sim. E aí, ia lá,
tinha como é que fala? No banco com a autenticação mecânica, aqueles Calhamaço de papel. um monte. Hoje é tudo Hoje eletrônico. Tudo online. Tudo Então online. veja, nós temos advogados que têm problemas com a tecnologia. Advogados mais antigos. Nós temos hoje o ChatGPT entrando com tudo. Tanto Sim. é que nós já estamos, em breve teremos um curso na subseção sobre advocacia com o ChatGPT. É um caminho sem volta. Sim. A IA já é utilizada hoje. É utilizada nos tribunais, eu utilizo para trabalhar. Quem não está utilizando já ficou para vive mais trás. sem Não. Já ninguém ficou mais. para trás. Só que você tem que saber usar a ferramenta. Tem que saber o comando, as ferramentas, as extensões que você trabalha para não errar, para conseguir um resultado bom. E tem que ter o conhecimento, porque Isso. Então aí que eu te falo. E aí eu vejo por vezes, como professor, eu vejo por vezes alunos que têm toda a possibilidade do mundo, que o pai está bancando a faculdade, que ele tem celular, computador, tem toda a disposição tecnológica, tem a juventude, tem o tempo para construir uma vida, sabe, Sim. incrível dentro do direito, desperdiçando. Pensando, né? Só olhando o resultado do jogo ou Ai, outras é uma tristeza coisas. isso. Infelizmente, então. Nesse sentido. na sala de aula a gente vê que o aluno Que pena. Né? E você- nem olha para o professor. E você vê, Laércio, você sabe bem. Eu, como professor, vi agora. Semana passada entreguei 39 carteiras para novos advogados e vários foram meus alunos. E eu não fiquei surpreso com nenhum deles. Porque os alunos que eu tinha em sala de aula e que eu via que tem vocação, que estão aproveitando o tempo, que vêm e fazem perguntas, que provocam o professor, Sim. que demandam uma melhoria, uma atenção mais qualificada, estavam lá recebendo carteira da minha mão. Ai, que E aí, sensação, né? e aí que vem outros... De ambos, né? Sensação, né? Pois é, porque Que legal, né? você ter Satisfação, né? a pessoa até antes de ontem praticamente como teu aluno e hoje teu colega, é assim, é uma vitória porque aquele aluno leva parte de você. Sim, é. Ele vai viver um mundo que eu não vou viver, que é o mundo do futuro. Então eu já estou numa fase mais de estabilidade para decréscimo de carreira, é natural. Sim. A gente vai construindo, depois tu faz um voo de cruzeiro, depois encerra a carreira e acabou. Exatamente. Eles que estão começando, eles vão levar, assim como eu trago comigo a doutora Aurora Zílio, doutor Oswaldo Loureiro, doutor Sérgio Barros, Sim. outros tantos que me ajudaram na minha construção profissional. Sim. Então trago em mim vivos eles até onde eu vim, e eu sei que muitos alunos ali que estarão aqui advogando, quando não estarem mais, eles vão levar alguma coisa que eventualmente eu pude construir. Então, óbvio que a gente dá o máximo de si, mas eu não posso, assim como na advocacia, eu ofereço cursos de atualização, de capacitação, mas eu não posso obrigar ninguém a ir lá se capacitar. E hoje a OAB tem tudo isso, né? Temos fácil, online, grátis, a baixo custo. E quando você se formou, nem estágio tinha. Eu não Hoje tinha tem tudo. estágio e pior, tinha muito colega que não queria que nós ingressássemos na carreira. Então, Ia perder mercado, né? eu consegui a minha inscrição na OAB por força de medida judicial. A OAB não me queria advogado. Então, isso hoje, como presidente de subseção, eu tenho a obrigação de não repetir isso. Exato. Eu tenho a obrigação de acolher o advogado. Então, quantos e quantos advogados vêm me pedir, às vezes, conselho? E eu falo assim, olha, encare como um você do futuro que vem falar uma coisa para você. Porque se eu, de hoje, pudesse falar coisas para o Vitor do passado, eu erraria menos. Sim. É óbvio que tem que estar aberto para isso também. Então, tem muito advogado que, às vezes, vê na gente, um advogado mais antigo, uma oportunidade de ter alguma experiência. E isso eu acho bonito. Então, por exemplo, na advocacia pública e na privada também, tive vários colegas advogados jovens que passaram, estagiários que hoje são advogados, estagiários que falaram assim, eu não quero advogar porque é muito sofrida a vida de advogado e eu quero fazer concurso. E alguns eu olhava, porque a gente conhece o perfil, né? A gente conhece o perfil, tem alguns, inclusive próximos, que eu falo assim,
eu sei que quando você entrar na advocacia, você não vai sair mais. Porque a advocacia ela é emocionante, ela é viciante. Ela é assim, te dá uma vida especial, um colorido que você não tem, muitas vezes, em sendo concursado. Então, isso é uma coisa que às vezes eu busco suprir como procurador, por isso que já participei de comissões de intervenção no hospital municipal, já tive cedido para outros órgãos, então busco sempre estar me movimentando e busco contribuir o máximo que eu posso para o serviço, porque eu acho que é uma ânsia da advocacia em si, de não ficar parado. Sim. Mas não culpo também quem está ali só para trabalhar o feijão com arroz, está tudo certo também. Nós temos pessoas de todos os tipos, Sim. mas é importante, e eu vejo isso, a contribuição que uma geração vai dando à outra e o crescimento que vai vindo e tal. Como hoje eles organizam os arquivos, trabalham rápido, peticionam tudo e coisa. E às vezes eu fico sofrendo e busco me atualizar e tal. Né? Então são coisas assim porque a gente viveu essa transição. Como você falou, antigamente o processo era um caderno, você levava uma pilha assim, tinha que bater carimbo, numerar, não sei o quê. Tinha que ir lá procurar o processo para fazer juntada, para olhar o despacho, ler o despacho. Hoje... E eu peguei a fase assim, a máquina de escrever, Sim. porque eu ficava digitando a inicial lá, aí o doutor que eu trabalhava, ele comprou uma máquina elétrica. Quando errava, rápido. só apertava a correção lá, aquilo ali já foi uma mão na roda. E aí ele comprou um computador. Meu Deus do céu. Aí era paraíso. Aí era Marte. Voava. Sim. Aí é outra coisa. Sim. E naquela época isso já fazia um diferencial, imagina hoje. Hoje. Sim. O advogado que não está antenado com a nova tecnologia ficou para trás. Se você não está trabalhando com inteligência artificial, com programas que te facilitem, que te organizem a vida, você ficou para trás. Como você falou, quando eu comecei a advogar, batia petição na máquina, fazíamos um rascunho à mão, batia na máquina, tinha vez que você errava, tinha vez que você corrigia com o branquinho, enfim, ia fazendo isso. E eu lembro uma vez que eu fui visitar um advogado para tratar de um assunto profissional, o Dr. Montoro, e ele tinha uma máquina dessa que você falou, que elétrica, você escrevia uma linha, dela armazenava e depois ela imprimia certinho, você dava uma corrigidinha ali para não errar. Nossa, aquilo era uma coisa... Você ficava só olhando assim. Era uma coisa do outro mundo. Como é que pode uma coisa dessa incrível? E daí começaram a entrar aqueles programas de DOS, aqueles carta certa, e foi indo. Meu Deus, aquilo era uma coisa tão incrível. A jurisprudência você tinha que fazer assinatura para conseguir ou comprar um pacote que os caras tinham para vender. Sim. Eu sou velho. Já é antigo. A tecnologia foi muito rápida. Foi muito rápido. Logo que ela entrou, ela se expandiu, assim, ela atualiza muito rápido. Você sabe que em 2011, quando o Projudice se converteu a processo eletrônico, tinha muito advogado que vinha falar assim, sabe quando que isso vai dar certo? Nunca. Olha. Você sabe quando? E eu advogava na época, até interessante, isso são lições de vida para um comerciante aqui da cidade que tinha uma loja de calçados. E aí um dia lá atendendo ele numa ação trabalhista, ele falou assim, agora tem essa modinha aí de compra online, você sabe quando alguém vai comprar um sapato ou um tênis sem experimentar? Nunca! Gente, então olha hoje. Veja, só que assim, óbvio que ele não compraria, mas a geração que está vindo está nesse ambiente. Quantos milionários surgiram depois disso? Hoje a juventude, muitos que estão no meio digital estão milionários. Sim. Novos, moleques. Sim, exatamente. Porque o perfil mudou. Então, eu pelo menos nunca vi nenhuma contestação de documento em processo eletrônico. Porque o pessoal agora vai poder juntar qualquer documento falsificado e não sei o quê. Nunca aconteceu. Pelo menos comigo nunca aconteceu. Não é bem assim que Não é bem assim, óbvio. Até mesmo porque a advocacia, há que se reconhecer, é muito respeitável e respeitosa nesse aspecto. Por quê? A gente, como você falou, a OCDE não quer muita regulação. Mas se eu não tiver condição de excluir um mau advogado do meu quadro... E aí, o que você faz? Nessa selva de que qualquer um pode prestar um... E não tendo o exame, quem vai representar? Quem vai representar para o quê, para quem, para fazer o quê e o quê. Então, realmente,
precisamos regulações e precisamos Doutor, da OAB. a pergunta, né, que eu não posso deixar de fazer, vai se candidatar novamente para a presidência da OAB? Te peguei. Não. 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 Por quê? Eu sou contra a reeleição. Em qualquer esfera. Em qualquer cargo. Não sou radical contra a reeleição. Mas, aparentemente, as reeleições não trazem bons exemplos. Aparentemente. Então, o que acontece? O nosso projeto de abertura de OAB não é um projeto pessoal. Então, não é necessário que o Vitor seja candidato à reeleição. Nós temos quase 2.300 advogados. Tem advogados e advogadas muito melhores do que eu, muito mais preparados do que eu, com muito mais disponibilidade do que eu, que podem e devem dar a contribuição. E a mudança e as ideias sempre são bem-vindas. São sempre bem-vindas, o contraponto. Nós teremos eleições de ordem este ano. Provavelmente lançaremos uma chapa para concorrer a uma sucessão, provavelmente. Certamente lançaremos. A nossa proposta encontra acolhida? Vai ter um prosseguimento? Sim, não, porque são questões importantes de vida de ordem. Então essa acomodação não é boa. Eu não vejo nenhuma necessidade em uma reeleição quando eu olho para o quadro de advogados de Foz do Iguaçu. Tem tantos advogados e advogadas com contribuições melhores para dar para o quadro do que eu. Isso não quer dizer que eu saia da contribuição da OAB. Eu estou sempre para contribuir. Já contribuí antes, porque assim, uma confusão que às vezes a pessoa faz é, o Vitor é o presidente, ele aparece publicamente. Então, ele é que faz a contribuição. Não, nós temos tantas contribuições anônimas, sem cargo, importantíssimas à advocacia, e isso é importante levar em consideração. Nós temos nossos funcionários de ordem que carregam a OAB no dia a dia, no funcionamento, enfim, tudo. E eu posso até citar aqui a Kênia, por exemplo. Ela é uma funcionária da ordem, a nossa gerente da sede, da subseção, que depois de amanhã fará 30 anos de serviço à advocacia. Então, tenha em mente, quando eu fui pegar a minha ficha de inscrição como estagiário de ordem, peguei da mão dela, ela que me entregou, eu preenchi, ela mandou para Curitiba. Hoje... E todos gostam da Kênia. Todos adoram ela. 26 anos, 27 anos depois, eu estou presidente de ordem com a Kênia lá, gerente da nossa subseção. Então, isso é importante, mostrar que não são os diretores, são os funcionários, são todos os advogados. Como eu falei, a partir do momento que você se valoriza, você se apropria da condição de advogado, falou, eu tenho importância para a sociedade, para mim mesmo, para a construção de um Brasil melhor, a partir daquele momento eu sou a ordem. Sim. E eu tenho esse respaldo. Então, veja, eu não pretendo e não quero ser candidato à reeleição, porque não vejo necessidade para isso, eu sou contra a reeleição. Agora, não sou radical. Quem considera a reeleição como necessária ou eventual retorno, pode ter seus motivos, vai de cada um, pode ser uma circunstância de momento também, enfim. Tudo não existem regras fixas para as coisas. Mas eu vejo que há, dentro do nosso grupo, pessoas que podem contribuir de forma qualificada e de forma importante. E uma coisa que eu não quero que aconteça com a OAB, que eu vejo acontecer na política do município, é aquele político pé de cinamomo. O que é o político pé de cinamomo? É aquele que não cresce nada em volta. É aquele político que quando ele está com algum problema, quando ele está velho, não tem ninguém para continuar com nada. Aí fica perdido, todo mundo fica perdido. E agora? Não tem, vai fazer o quê? Não tem para onde ir. Fica não. Só para ele, né? Na OAB é diferente.
todos temos que construir, todos estamos aptos, todos vão trabalhar, não tem alguém mais importante e outro menos importante, todos temos igual importância, e eu digo assim, o presidente é aquele que tem que dar voz a todo mundo. Sim. Então, por vezes, eu sou criticado, mas você fez tal coisa. Eu sou presidente do advogado muçulmano, do advogado espírita, do advogado católico, do advogado evangélico, do advogado ateu, do advogado umbandista. De todos esses eu sou uma representatividade ali. Da mulher, do homem, daquele que tem um outro gênero, que se considera... Eu sou presidente de todos esses. Sim. Respeito a todos na medida da sua humanidade, respeito a todos na medida da sua advocacia. Eu estou para todos. Então, não existe essa questão de nomes, eventualmente, que tenha que se projetar. Não existe isso. E uma coisa que eu vejo é que tem que existir uma renovação constante. Tem que existir. Quando nós estávamos montando a chapa, uma dificuldade que a gente encontrou foi a de conseguir o engajamento dos advogados mais novos. Então, se você observar a antiguidade da inscrição dos advogados da diretoria, tem um degrau grande para com o conselho. No conselho nós temos advogados mais jovens, mais dinâmicos, mais antenados com essa modernidade. E na diretoria nós temos advogados mais antigos. Então nós temos que trazer para a diretoria advogados mais jovens. Nós não queremos a perpetuação de ideias, sim, porque o que eu fiz, o que eu penso pode estar bom, pode não estar bom, e isso é importante ser debatido, isso é importante ser explicado. Eu coloquei o meu WhatsApp lá nas redes sociais da Ordem. Se você clicar lá no Instagram, lá no Linktree, falar com o presidente, você manda uma mensagem, vai cair aqui no meu WhatsApp. E quase que todos os dias tem alguém que me escreve. Quase todos os dias, perguntando coisas. Como é que eu faço tal coisa? Por que você não faz aquilo? Dando sugestões, cobrando outras medidas, outras ações. E isso é importante, esse diálogo com a advocacia. Ter essa abertura. E pode ser que alguém venha, e alguém virá, que dê ampliação a isso. Porque o que a gente não pode mais é não ser transparente, não ter compliance. O dinheiro que eu estou gerindo lá na OAB não é meu. Quando eu abri as contas no primeiro mês de gestão, foi assim, choveu ligação, mensagem, todo mundo falando, mas você pode fazer isso? Você pode publicar abertamente o dinheiro da OAB, as contas da OAB? Óbvio. Quando você vai lá no teu condomínio e vê no quadro de avisos lá, quanto é que deu o rateio nesse mês? Tanto de luz, tanto de zeladoria, tanto de despesa, tanto... Tem que saber, esse dinheiro não é meu, eu tenho obrigação de mostrar para o meu advogado, e nós acabamos de postar na segunda-feira, o informativo do começo do ano. Lá estão abertas todas as contas do município, lá estão todas as nossas atividades, lá está pública, a agenda do presidente está no site, online. Se alguém for lá, clicar lá na agenda de hoje, vai estar lá o meu apontamento da presença aqui, dando essa participação com vocês. Então, eu quero saber onde é que anda o presidente, o que ele anda fazendo, quais são as atividades da subseção. Está tudo aberto. E você sabe que foi gratificante para nós vermos o quanto a gente impactou, quanto outros subseções, até órgãos, ligaram assim e falaram, você divulga toda segunda-feira a agenda da semana. Isso é importante para eu me organizar, para saber, eu vou começar a fazer isso. Outros órgãos, outras subseções também fazendo isso. Agenda online, contas abertas, contato direto com a presidência, com o diretor, presidente de comissão. Isso era uma coisa que nós precisávamos. E são conquistas que muitos advogados veem e dizem assim, isso não volta mais atrás. Não. Então, é o que eu falei, depois que você elimina as penas cruéis, aquelas penas desumanas, que você começa a dar valor a um julgamento justo, democrático, com base na lei, você não quer retroceder mais. A partir do momento que você tem uma abertura de órgão em que você pode ligar para o presidente e falar, olha, eu quero falar contigo, pode me receber? Posso. Quando? Já? Hoje? Amanhã? Enfim. Ou quero conversar, ou vamos resolver agora. É assim que tem que ser. Aquela diferença. Como eu falei, eu fui conhecer a OAB depois que eu me formei.
Depois que eu me formei, eu fui conhecer a OAB. Eu consegui a minha inscrição por força de medida judicial. Hoje, a OAB está dentro das faculdades. Sim. Eu estou lá dizendo para o aluno, estude o código de ética para você não errar. Estude bastante para você não ter problemas na sua vida profissional. Venha participar das comissões para você se atualizar, para você ir conhecendo. Porque muitos querem fazer concurso, mas muitos concursos têm que ter 3 anos de prática. Então você vai ter que passar pelas fileiras da advocacia, saber as dores da advocacia. Então, venha estar conosco. E essa abertura, OAB nas escolas, OAB nas faculdades, para que eles tenham uma noção da advocacia. Sim. E até alguns, você sabe, meu caro, que depois de tomar conhecimento desistem. Isso não é para mim. É importante esse esclarecimento. Sim. Porque alguns acham que é fácil, que eu vou ficar milionário, que eu não preciso estudar nunca mais, que é só para a prova do professor. Você nunca mais vai deixar de estudar. Nunca mais, todos os dias. E vai estudar todas as áreas. Tudo. Porque nada mais difícil do que você fazer aquela interpretação em que você traz o constitucional, com o processual, com o direito material, para poder dar uma resposta para alguém. Né? Porque às vezes o professor fala, professor, tal coisa. Isso aqui é uma disciplina de direito material, você pergunta lá para o teu professor como é que ele entende isso. Não, lá na prática você não vai poder dizer, né? Você vai ter que fazer essa conjunção. É um desafio, né? Muito grande. Tudo, o direito é muito amplo. Mas o direito, ele o direito prospera, né? Sim. Eu vejo o direito como a base, prosperar, né? Porque você chega em todos os lugares. Exatamente. Sim. Querendo ou não advogar. O direito te dá uma oportunidade de vida muito grande. Muito grande. E você vê a importância do direito, e eu até falo às vezes isso na sala de aula. Ninguém saberia me dizer a escalação da seleção brasileira de futebol. Quantos saberiam dizer a escalação da seleção brasileira? Poucos, pouquíssimos. Mas se for lá e perguntar para minha mãe quem são os ministros do STF, ela sabe todos os nomes. Sabe como é que estão julgando, o que estão julgando, o que estão acertando, o que estão errando. Por quê? Sim. A centralidade da importância do direito na nossa vida, na nossa sociedade hoje, está maiúscula. Exatamente. Sim. Então, nada contra você gostar de esporte, futebol, de seleção e tudo. Mas veja, o que está mais importante hoje? A gente definir questões democráticas, a gente definir questões de vida em sociedade. Tá certo o que eles estão fazendo? Tá errado? O que posso protestar, posso criticar, posso falar mal? O debate sempre vai existir. Exatamente. Então veja, a centralidade, o direito é aquela argamassa que permite a nossa convivência. É aquilo que diz o que é teu, o que é meu, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Como é que eu sei qual carro eu vou pegar quando eu sair daqui para ir embora? É o direito que diz. Quais são minhas obrigações como pai, como ser humano, como cidadão, como advogado, como servidor público, tudo isso. Todos esses aspectos estão regulados pelo direito. E aí a nossa participação é fundamental. Para nós, como você falou, Laércio, observar muito bem, sempre fazermos a crítica. Sempre há espaço para melhorar. Sim. Sempre. Então, o que está posto aí hoje é possível ser melhorado. É possível ser melhorado a OAB? Muito. É possível ser melhorada. É possível ser melhorada a gestão pública? Muito. É possível ser melhorado. Tudo é possível melhorar com disposição e com vontade. Doutor, quero agradecer por ter aceitado ter vindo aqui no podcast. Foi uma honra pra gente. Foi uma honra mesmo. E assim, você tá na frente dessas instituições tão importantes no nosso município aqui, né, na subseção, como professor, que traz uma bagagem enorme. Então, assim, quero agradecer muito a sua participação e as portas estão sempre abertas quando o senhor quiser voltar. Eu é que tenho a agradecer a vocês, a gentileza e o convite, e espero ter exposto um pouco das dificuldades, até das angústias e das alegrias tanto da profissão de advogado, quanto da profissão de advogado público, e agora como representante de ordem nesse período, né? E para mim isso é um prazer, uma alegria poder contribuir de alguma forma.
Eu acho que é uma coisa que move a todos nós, esses objetivos transcendentes, não só os objetivos materiais. Óbvio que todos nós queremos ter uma casa, um carro, um pouco de dinheiro para poder viver bem e tudo, mas esses objetivos, e o que vai restar depois? É isso que por vezes nos desafia e nos move. Então isso é importante e a gente tem, todos nós temos em nossos espaços, aqui vocês que têm esse canal tão importante, todos têm um momento de fala, uma forma de contribuir. Isso é muito importante. Eu agradeço, eu é que agradeço. E você que está aí nos assistindo, compartilhe esse vídeo, curta lá no joinha lá e se inscreva no nosso canal. Não deixa de se inscrever, né? Tem que... Olha só o trabalhão que a gente teve aí de trazer o Dr. Vitor e presidente aí de instituições tão importantes, né? Então, se inscreva e dê um joinha lá pra gente, tá bom? Até mais. Dr. Vitor, mais uma vez, obrigada e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Até mais!